Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que alegria, né? Podermos estarmos de novo aqui, aprender da palavra de Deus, poder, junto com os irmãos, estar somando no aprendizado, nessa maratona cristã, nesse processo, no caminho à salvação. O pastor leu aqui esse capítulo 7, o versículo 24 a seguir, eu não sei se foi o 24 ou 15 a seguir, 15 a seguir, né? Fala aí dos falsos profetas, nós já falamos com os irmãos aqui na terça-feira anterior. Nós entendemos que esse capítulo 7 aí, de Mateus, e chegando aí já no finalzinho aí, esse versículo 28 e 29, Jesus conclui, né, o sermão do monte, o sermão da montanha. É uma das os comportamentos em toda a escritura da Bíblia Sagrada. Vale ressaltar que o sermão da montanha, o sermão do monte, quem quiser a forma entender, é uma das passagens mais revolucionárias de toda a Bíblia Sagrada, né? Por quê? Aí tem o modelo da oração, tem as bem-aventuranças, aí tem os dois fundamentos, tem aí as duas portas, a persistência na oração, a não profanação ao que é santo, as riquezas e as preocupações com os bens materiais, né? Jesus ensina a orar, sobre as esmolas, fala sobre o homicídio, sobre o adultério, Jesus é a lei. Então começa nesse capítulo 5, são 3 capítulos aí, capítulo 5, capítulo 6 e esse capítulo 7, e pode-se concluir, eu gostaria que colocasse aí, por gentileza, por favor, esse versículo aí, que finaliza os 2 últimos versículos desse capítulo 7 de Mateus, né? Ao concluir, Jesus, pois eles... É o 28, por favor, é o 28 e o 29. Ao concluir, Jesus, esse discurso, olha só, ao concluir, então, dá-se um encerramento do sermão do monte, que é aquilo que nós falamos. Aí encerra, começa lá no capítulo 5, vem o capítulo 6 e o capítulo 7, traz todas as narrativas, né, do sermão do monte. Olha aí o que diz, ó. Ao concluir, Jesus, esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Obviamente, né? Privilégio que ninguém mais teve, né? Há mais de 2000 anos, né? Próximo versículo aí. Pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? Conhecia a lei, conhecia tudo os escribas, mas o interior deles não estava bem fundamentado na palavra de Deus. Então, é muito edificante nós aprender isso aí, saber que sobre quanto que é importante nós entender desse processo, quanto que Jesus ensinou os discípulos, que andou com eles, e ensinou a multidão, né? E deu ali através de parábolas. Jesus ensinou através de parábolas, e tem aí no finalzinho desse capítulo 7, nós vamos até discorrer. E incrível, irmãos, que hoje eu estava, ontem e hoje, né? Foi ontem que eu estava acabando de concluir aí, estudando, esse louvor o número 77 da harpa cristã, no finalzinho do estudo você vai ver que eu vou falar sobre ele. Guarda o contato, coisa que nós não podemos perder, é o contato com o Criador, com Deus, em oração, em obediência. Os irmãos sabem muito bem isso, né? E nós discorremos aí, falamos dos 2 alicerces, né? Como está os alicerces, o fundamento da nossa vida. Nesta parábola, Jesus declara que seus ensinos são o alicerce para uma vida virtuosa e um glorioso destino. E aí tem aquela frase que nós discorremos com os irmãos, que é a do trimestre nosso aqui: nossa glória futura está nos céus com Deus. O segredo de um caráter forte. Homens carnais, os homens daquela época e homens de hoje também, os críticos de Jesus, né, consideram Jesus como grande filósofo, tal, e por aí vai.
e os homens carnais consideram os ensinos de Jesus belos em ideias, porém pobres em substância, é assim que eles dizem. E os idealistas demais para este mundo prático, eles consideram como idealista demais para este mundo prático. É o que eles julgam, não? Os vereditos que eles dão a respeito de Jesus, tanto daquela ocasião como da ocasião de hoje. Jesus, porém, declarou, Jesus nos ensinou através da palavra, através dessas bem-aventuranças, como orar e como proceder, os dois fundamentos, o homem que funda sua casa na rocha e na areia. Jesus declarou que os seus ensinos tinham uma base de rocha, né? E desafia, Jesus desafia até hoje. Nós hoje, por exemplo, estava tendo, meu celular foi no carro, eu queria ter colocado ele aqui, para mostrar para os irmãos aí, mas saiu com a minha esposa, se der prazo a gente coloca. Hoje nosso grupo de pastor tinha começou aí, nós termos uma discussão própria de, né, embates sobre as falsas doutrinas. E já tem gente aí anunciando aí que não acredita no arrebatamento da igreja. Ora, se não tem um arrebatamento, se está escrito em Colossenses, nós temos que pegar esses indivíduos, levar eles tudo para Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Né? Quem tirar, quem acrescentar, vai ser tirado o nome do livro da vida. Então Jesus desafia. De que forma? Submeta aos testes cada proceder e descobrirá que nada surge como uma rocha sólida, a não ser o caminho de Jesus. Todo o restante é areia. Tem tanta gente construindo a casa na areia, que a hora que vem o vendaval, não dá conta. Está vindo tanto problema, aquilo que nós já falamos com os irmãos aqui. Nós não podemos, hoje nós estávamos aqui numa reunião pela manhã, e até o nosso pastor presidente pontuou a respeito do congresso dos jovens, aquele congresso que, glória a Deus, toda a vida foi uma benção, um madego. E hoje tinha um menino lá, depois que eu saí daqui da reunião, o pastor presidente na reunião até questionou, será que vai haver essa possibilidade de haver esse congresso? Ótimo que se puder, né? Mas do jeito que está indo a coisa aí, pode haver um impedimento daqui para lá. Porque eu cheguei lá no meu comércio na parte da tarde, conversando com um vendedor, ele teve lá, um fornecedor, ele disse que o carnaval já está suspenso. Já foi suspenso e por lei, um decreto, não haverá carnaval. Então, essas outras demais atividades que vai reunir aglomerações, possivelmente serão também, né, suspensas. Então, nós não sabemos o que pode desencadear. Então, nós temos que colocar a nossa vida pautada na rocha que é Jesus Cristo. Nós não podemos pautar em outra forma, em outro fundamento. O fundamento é o da palavra de Deus, é o evangelho de cruz, puro e simples. É esse evangelho que nós devemos seguir. Obediência à palavra de Deus, né, e destemidos. Avançar, como esse louvor aí. Nós devemos guardar o contato com Deus diário. Né? E esses versículos aí, nós tínhamos falado dos falsos profetas, né, o 15 ao 23. E eu gostaria que colocasse aí para mim, eu quero ler, por gentileza, Eliabe, coloca aí, Ezequiel capítulo 13. Eu quero só dar uma finalização sobre os falsos profetas, falsos mestres, né? E esse capítulo de Ezequiel, como nós estamos estudando Ezequiel, fala muito isso aí, ó. Olha aí o 13 e o versículo, capítulo 13 de Ezequiel, o primeiro a seguir. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e diz a esses videntes que só profetizam. Gostaria que pegasse água aqui para mim. Por favor. Ah, está aqui. E o Eliabe, se não for... Vou achar esse... Por favor. Versículo 2 aí.
Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e diz a esses videntes que só profetizam o que o coração vê. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Está acontecendo isso por aí, irmãos? Está acontecendo muito. Muito. Tem tanta gente profetizando coisa errada e depois dá tudo errado. E olha aí, já Deus avisando lá, profeta Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, né? Deus já revelando a ele. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Ó Israel, os teus profetas são como raposas no deserto. Não subiste às brechas, nem fizeste uma cerca para a casa de Israel, para que no dia do Senhor permaneça firme na luta. Tiveram visões, olha aí, falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor diz, mas o Senhor não os enviou, e esperam que seja cumprida a palavra. Acaso não tivestes visões falsas, e não falastes adivinhação mentirosa? Quando dissestes: o Senhor diz, apesar de eu não haver falado? Olha Deus aí, revelando, mostrando isso a Ezequiel. Portanto, assim diz o Senhor Deus: coloco-me contra vós, porque falastes ilusão e tivestes visões falsas, diz o Senhor Deus. A minha mão, olha só o peso de Deus, olha a pedagogia de Deus na correção, 600 anos antes de Cristo. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e adivinham mentira, não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que desviaram o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando fazem uma parede, rebocam-no com argamassa fraca. Em qual argamassa estamos construindo a nossa casa espiritual? Tem que ser na rocha. Quando você vai fazer uma massa forte para uma construção, igual essa construção aqui, que é antiga, foi usado naquela época a abundância do cimento. Os irmãos sabem, né? Eu tive o privilégio de subir aqui, chegar com lata de cimento aqui e subir quando estava fazendo essas marquises aqui. Eu lembro disso. Muitos dos irmãos, pastor Toninho lembra disso, né? E olha o quanto que isso aqui é robusto, é construção, né, sólida. Quando você quer fazer uma construção, fazer um muro, uma parede forte, uma coluna, o que é que você acrescenta ali? Nós temos aí doutores nisso aqui. Você põe muito cimento forte de alta qualidade, para a coisa ter resistência e ser sólida, né, para não ter trinca, para não ter nada. Mesma coisa a nossa casa espiritual. Para nós ter solidificação espiritual, ter consciência cristã, para nós avançar com a lente da fé, com os olhos da fé, e em prática, nós precisamos da palavra de Deus e colocá-la na nossa vida, em oração, em tudo. Qual a verdadeira função do profeta? O profeta, ele motiva, ele corrige. Eu peço que desligue esse outro aqui. É possível, Leandro? Esse outro aqui da frente, por favor. O profeta motiva, corrige, mantém a temperatura e funciona como um sistema imunológico capaz de detectar agentes invasores no corpo da igreja. Profeta de Deus. E o profeta de Deus, nós vamos diagnosticar ele de que forma? Como tem a palavra de Deus.
aquilo que nós falamos. Lembra que nós falamos aqui? Eu anotei aqui. As pessoas, olha só, falsos profetas. Isso aqui vale a pena nós lembrar e gravar. Eles podem enganar algumas pessoas o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E todas as pessoas por algum tempo. Mas não todas as pessoas o tempo todo. Um dia, a casa cai, como diz o nosso pastor presidente aqui. Então a função verdadeira do profeta, o profeta motiva, ele exorta, ele corrige, mantém a temperatura e funciona como um sistema imunológico capaz de detectar agentes invasores no corpo da igreja. Lembra do exemplo da nota, da cédula falsa? Quem já pegou cédula falsa aqui? Acho que todo mundo já deve ter pegado uma cédula falsa, de 10, ou de 5, ou de 20. Ela vai rodar, Ela vai trabalhar muito, passa de mão em mão, e vai para um lado, muda até de estado, comprando coisas e oferecendo coisas ali. Mas toda a sua utilidade ela não salvará da destruição quando o caixa do banco declarar que é falsa. Assim é o falso profeta. E tinha falso profeta nessa ocasião lá dentro, em Babilônia. De que forma? Falando para os irmãos, para aqueles que estavam lá presos, os israelitas, os hebreus presos lá, que passaria rápido, sem que Deus não mandou falar isso. Está aí, esse versículo nós lembramos aí. Diz aos que rebocam carga massa fraca que ela cairá. A chuva forte virá, bem como chuvas de pedras, e um vento tempestuoso arrachará. Que casa é essa? A casa espiritual. Falso profeta. Então, olha aí, continuando. O versículo 10. Visto que... nós falamos ele, O 11. Diz aos que rebocam com a argamassa fraca que ela cairá. A chuva forte virá, bem como chuvas de pedras, e um vento tempestuoso rachará. O 12. E quando a parede cair, vos dirão: onde está o reboco que fizeste? Aonde vocês fundamentaram sua fé? Aonde vocês colocaram crédito na fé? Em qual palavra? No profeta verdadeiro? Quantas pessoas desfaz dos pastores local, e às vezes vem um de fora, talvez traz um problemão, e as pessoas dão crédito, e o prejuízo fica. Lembra de nós citar aqui o que o Hernandes Dias Lopes cita em uma das suas obras? Da irmã que chegou ali e pediu oportunidade numa escola bíblica dominical. Não era ele não, ele contou a história de certo pastor, não citou o nome por ética. E aquele pastor presidia 20 anos ali, falou: Deus manda falar. Mandou bilhete uma vez, duas, três, o pastor não atentou, concluiu a escola dominical e foi para a porta para receber a despedida dos irmãos, E essa irmã chegou nesse pastor brava. Eu mandei 3 bilhetes lá para o senhor, que Deus queria falar, trazer um recado aqui. O senhor não atentou? Falei: irmã, Deus falou, a senhora que não prestou atenção. Deus falou, você que não prestou atenção. Ademais, tem 20 anos que eu estou aqui, não sei de onde a irmã veio, nem para onde a irmã vai. A irmã ficou brava e nervosa e tal. E aí, na redondeza lá, as outras igrejas acatou, aconteceu um reboliço. E isso acontece hoje. Nós precisamos estar atentos, Pois bem, continuando aí. E quando a parede cair, vos dirão: onde está o reboco que fizeste? Portanto, assim diz o Senhor. Está difícil. Vamos orar? Pastor Alberci, vem fazer essa oração, por favor, para nós. Isso.
Pastor Juvenil vai impor as mãos aí. Vamos orar, vamos repreender todo mal, toda enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, toma o pastor Valtinho nas tuas mãos neste momento. Repreenda essa alergia, Senhor. Em nome de Jesus, como tua igreja, como teu servo, nós queremos ministrar na vida dele agora, Senhor, a restauração das suas cordas vocais, para que ele possa continuar ministrando o estudo que o Senhor já colocou no seu coração. Repreenda todo o mal, sai. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos a bênção, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, poder sentar, irmãos. Vamos continuar. Deus vai abençoar. Eu vou trocar lá. Esse impasse aqui vai ser repreendido em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que não senti dor no corpo, nem febre, nem nada, e eu tenho uma alergia, né, garganta, mas Deus vai nos ajudar aqui, nós vamos concluir aqui, em nome de Jesus. Então, o versículo nós paramos aí, esse versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor, no meu furor, eu a racharei com vento tempestuoso, e na minha ira farei cair forte chuva, e na minha indignação grande chuva de pedras para a construir. Derrubarei a parede que rebocaste com argamassa. O que é isso? Tudo que o falso profeta construiu, iludiu, disseminou, né, iludindo as pessoas, é aquilo que nós falamos da moeda falsa, né? Passou um certo tempo, ela foi andando até cair. Ó, que caiu, declarou que ela era falsa, ela não continuou mais. Então, ó, derrubarei a parede que rebocaste com argamassa fraca e a jogarei por terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento. Olha só, seja descoberto o seu fundamento. Aonde foi que ele arrumou aquilo? Não tem jeito, aquilo que nós falamos, não tem jeito de passar Deus para trás. Não tem como. Não há forma de passar Deus para trás. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam com argamassa fraca. E vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Isto é, os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém, sobre ela têm visões de paz, seja sem que haja paz, diz o Senhor. Está vendo? A ilusão. Eles estavam iludindo o povo ali no cativeiro, que aquilo ia passar, que ia acontecer, mas tinha um tempo determinado. O tempo de Deus não é o tempo, né, dos homens. Então, o falso profeta traz uma situação funesta, devastadora, né, o falso mestre, o falso pastor. Está lá em Ezequiel 34, fala também do falso pastor, né, que não cuida. Isso aí é uma situação grave, nós devemos atentar para isso. Vamos aí ao texto que a gente tinha. Isso é só para voltar a concluir aqui, que cedo ou mais tarde, né, esses falsos profetas, está aí nesse texto de Mateus, eles foram, Deus os destituiu, porque Deus é Deus, e continua sendo Deus. E aí vamos aí, avança e volta em Mateus 7, e o versículo 24 a seguir. As coisas que dizemos, pensamos ou fazemos, permanecem conosco, embora pareçam transitórias, mas permanecem. Elas permanecem em nossa memória, em hábitos, de centenas de maneiras a influenciar-nos o caráter. Aí a gente colocou aqui, portanto, não obstante, a grande pergunta é o que está edificando a igreja? O que está edificando a pessoa? Como nós estamos construindo nossa casa? Na rocha ou na areia? Como nós vamos superar esse processo dessa pandemia, desse tanto de coisa que está acontecendo?
Nós temos que estar fundamentado aonde? Na palavra. E esse texto nos remete a isso aí. Tem pessoas que estão construindo suas vidas nas bases financeiras, estão aí edificando lojas, modernizando. Hoje mesmo, nós falando com um colega, lá perto de mim eles colocaram, cadê o Léo, né? Como é que é o nome lá daquela empresa grandona que abriu lá? Tem a Mega, né? Mega Shop, tem o Galo e tem aquela do lado de cá. Nós comentamos lá na loja hoje, você teve lá, eu comentei com você. A Mega. E o cara é dono de um imóvel, numa esquina bem grande ali na Araguaia, onde é que vira para o Mutirama. O cara está desde o ano passado construindo lá, lá já é construído, já que ele modernizou lá os espaços, fez as baias, né, tipo camelódromo. Não conseguiu ter êxito. E eu até comentei com o Léo, é incrível, né? Ele tinha chegado, eu tinha acabado de chegar, e a gente passa pela Leste-Oeste, tudo fechado. Lá na segunda, as lojas tudo é fechado, um paradão. O movimento que teve lá foi agora final de ano. Se vocês entrarem dentro daquele shopping lá, vocês vão ficar pasmos, irmãos. Tanto de sala. Ontem um colega teve lá na minha loja, arrumando uma blazer dele. Ele tem 2 salas, Valtinho, vou entregar. Não vou resistir, esses 2 anos, eu estou pagando esse aluguel, não vou ficar. Vou ficar só com a feira hippie, que é no domingo. Sim, Léo. Deus te guardou, porque você está construindo sua casa aonde? Na rocha. Tem muitas coisas aqui, esse texto para nós aqui, desses versículos aqui, irmãos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos só, para fechar esse sermão do monte. Como estão construindo? Tem gente que está edificando, né, esse shopping, gastando, ninguém sabe para onde está desencadeando. Vocês viram a notícia lá em Nova York, em Boston? Virou o contrário, está menos 20 graus, nevando. Os Estados Unidos está tendo uma avalanche de prejuízo, tanto de indústria e prejuízo temporais, de tempestade, da natureza nos Estados Unidos, uma nação poderosa e rica. Ninguém vai controlar o que está escrito aqui nessa palavra, vai cumprir, está cumprindo cabalmente. Então nós precisamos, caminhando, e nós precisamos fundamentar a nossa casa na rocha. Assim como ele estava com a intenção de comprar, muitas outras pessoas entraram e compraram, perderam. Mas o Eliabe está construindo a casa dele lá onde? Na rocha. Aí onde é que entra a proteção de Deus em nós, na nossa vida? A palavra de Deus cumprindo. Porque fundamenta a nossa fé em Deus. Nós pedimos as coisas, hoje nós oramos aqui numa reunião, nós pedimos Deus para direção e orientação, para o que fazer. E o pastor presidente batendo o martelo em cima das coisas para fazer certo, para fazer errado, porque a teimosia, a arrogância, a soberba, a ignorância é a rota mais curta para o naufrágio de toda a situação da nossa vida. O povo de Israel lá na Babilônia, eles no cativo, eles estavam caminhando com um falso profeta, eles estavam indo na rota curta para o naufrágio espiritual. Não está fundamentado os pés na rocha verdadeira, que é Jesus. E o cristão, nós, aí onde é que Deus dá o livramento? Deus deu o livramento para ele, é um testemunho. Deus deu um livramento para ele. Está lá um prédio grande, vocês podem ir lá na Independência, eu conheço ali, eu passo ali todo dia. Grande a obra, a edificação, paralisada, ele não conseguiu, porque do lado de cá o fluxo é menor, ele não está lá no meio. Sim. Muita gente, o Josa, né? Nós conhecemos o Josa, que vendeu sala. Então está por aí, pessoas que estão aí, elas estão construindo suas casas, edificando lojas, né? Se emergindo nos negócios, né? Embriagados no dinheiro, no ganhar. Agora mudou a rota, de 2 anos para cá, mudou, o comércio está mudado. Nós temos que estar com os pés fundamentados na rocha. Outras estão construindo casas para o seu bel prazer, casas grandes, né? E agora não reúne a família. Está vendo onde é que eles estão construindo a casa deles? O mundo, como que está construindo na coisa efêmera. E nós estamos, esses 2 fundamentos, Jesus citou essas palavras para nós construir nossa casa aonde? Na rocha. Olhar para Jesus, olhar da perspectiva de Deus. Que jeito que é a perspectiva de Deus? De cima para baixo. Essa é a perspectiva de Deus para a nossa vida.
Olha aí. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Prudência, cautela. Essa é a grande pergunta. O que está sendo edificado nesse mundo contemporâneo? A aldeia global está sendo edificada. O mundo financeiro está sendo edificado nos valores de bater recordes. O mundo secularista avançando, a galopes forte no conhecimento, porque é profético, é cumprimento da palavra de Deus, assim como está lá em Daniel capítulo 12. No fim dos tempos a ciência e o quê? Se multiplicar. Tem se multiplicado? Tem tanta coisa que nós não temos nem noção, nem para começar a mexer. Tem carro aí que nós não damos conta de ligar ele. Já existe já. A tecnologia tão avançada que está. O mundo está edificando as coisas dele nessas coisas efêmeras. E nós precisamos edificar nossa casa aonde? Na rocha, aqui nessa palavra. É aqui que nós confiamos. É nela. Outra grande pergunta. Outra grande pergunta é: que material você está colocando na sua construção? Quais são esses materiais? Nós que somos cristãos, que material nós estamos colocando? Tem gente aí, para cada pecado e covardia, ele está colocando aí o egoísmo, o individualismo, a soberba, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência. Um dos maiores problemas deste século, as pessoas autossuficientes. De repente esse povo está ficando falando sozinho. Eu estou vendo jornalistas aí nesses canais abertos, eles estão para lá, esse povo era cheio de muita onda aí, a bola está murchando. Porque a coisa está mudando, Deus está mexendo, deixando, o clima da terra está sendo abalado. Esses grandes resorts, esse dia para trás eu estava olhando uns resorts aí em Fortaleza, coisa cara a construção, sem cliente. Olha só para onde está indo o colapso financeiro. E já é anunciado na palavra, está anunciado. Porque as pessoas estão construindo suas casas aonde? Fundamentando aonde? Na areia. Que material que estão usando quando esse pessoal está usando na construção da sua vida? Estão olhando para cima? Estão olhando a perspectiva de Deus? Estão olhando para o reino futuro? Não estão olhando para as coisas efêmeras, o que está passando aqui. Exatamente. Então, olha, esse pessoal está usando que material? Um material inferior. Desobediência, insubmissão, o egoísmo, o individualismo. Esse é um material que estão construindo na casa deles. O mundo lá fora vem construindo. Agora Deus está mostrando. Irmãos, lembra de nós falarmos aqui lá do Egito? Piolho nos egípcios, seda continuava na cabeça dos hebreus. Água com sangue lá para os egípcios, água potável para os hebreus. Escuridão lá para os egípcios, luz, dia para os hebreus. Hoje, essa construção dessa rocha firme, nós que estamos aqui na casa de Deus, é a diferença dessa que o Eliabe falou, nós estamos citando. Não deu certo, mas Deus já sabia do futuro. Ele não comprou, o pé está na rocha. Aí onde é que Deus guarda nós, dá livramento do povo de Deus? Povo que está buscando a palavra, está olhando para cima, para o alto. Irmãos, quantos aqui, vou perguntar, eu sei que todos creem, eu quero que você ergue sua mão, todos que estão aqui. Você crê no arrebatamento da igreja? Você crê? Nós cremos no arrebatamento da igreja. Então, gente falando aí que não acredita, não vai acontecer o arrebatamento da igreja. Estão colocando coisa errada nessa construção, nesse fundamento. Olha só aí, o 25, versículo 25. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Na rocha. Nossa casa tem que estar na rocha. Nosso material que está sendo colocado tem que ser o quê? Um material sólido, um material vindo do céu. Que material é esse? Bondade, lealdade, sinceridade, humildade, submissão, consagração, generosidade. Cristão tem que ser generoso,
Nós temos que se atalaia na casa de Deus, essa unidade que nós falamos aqui na passagem do ano, nessa comunhão, nós temos que manter isso no nosso meio, porque nós estamos vendo escancaradamente o que está acontecendo no mundo, irmãos. É só você ligar a televisão, é só notícia ruim. É ou não é? Eu estou conversando fiado. É só notícia ruim. Economia indo para colapso. Agora, se Deus tem propósito nessa nação e quer manter-nos aqui, daqui de nós vai sair grande avivamento, uma retomada de avivamento. De que forma? Essa construção de material espiritual em nossa vida. Consagração, oração, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, piedade, santidade, santificação, consagração, jejum. Essa igreja que é a igreja sólida, da rocha, que é Jesus Cristo. É esta igreja. Certo escritor declarou que a casa do caráter do cristão é testada por 3 lados. Por 3 lados. A casa do caráter cristão, de nós, ela é testada por 3 lados. Primeiro, inundações por baixo, ventos a soprar nos flancos, chuva por cima. O que nós podemos deduzir disso aqui? Inundações por baixo, muitos problemas querendo puxar a nossa casa, muitos problemas, essa inundação por baixo. Ventos a soprar nos flancos, dúvidas, pânico, incerteza. Vai dar certo, não vai? Posso, não posso? Avanço ou não avanço? Né? São ventos a soprar, esse pânico, essa chuva. Chuva por cima, quando os problemas, né, chegam, a gente pensa que não vai dar conta de superá-los. Aí precisa ter essa casa fundamentada na rocha. Crer que Jesus, Jeová, estamos aqui. O Senhor é que resolve. Não foi eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que me escolheu. Se é o Senhor que me escolheu, toma aqui, Jeová, resolve para mim. Toma a direção desse negócio. Dá a orientação desse negócio. Resolve, Jeová, está na sua mão. Minha família, meu filho, minha filha, meu neto, minha casa, meus negócios, minha saúde, está na rocha. Eu estou com essa construção, eu estou usando a massa certa, a argamassa certa. Eu estou obedecendo, eu estou crendo. Eu estou avançando, eu estou somando na sua obra. Não, em 1 Coríntios capítulo 15 e o 58, né? Vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Não é vão. Aquilo que nós falamos naquela frase: lutar é necessário, vencer é preciso, parar jamais, retroagir jamais. Então presta atenção nisso. Lutar é necessário, vencer é preciso, parar jamais. Nós não podemos deixar os obstáculos da arrogância, da incompetência, da preguiça, do automático, deixarmos de ser o atalaia vigilante. Todos aqui são atalaia. Domingo nós falamos aqui, quantos líderes atalaias tem aqui nessa igreja? Nós estamos aqui acompanhando como pastor presidente muitas das nossas congregações com dificuldades, irmãos. A primeira que está batendo na porta, a dificuldade financeira. A outra dificuldade, os irmãos com incerteza, com insegurança. Por quê? Tem que usar esse material. Tem que ter esse material. Nossa construção espiritual, nós temos que ter esse material. Em tudo, nós precisamos ter esse material. Então, olha só. A casa do caráter cristão é testada por 3 lados: inundações por baixo, ventos a soprar nos flancos e chuva por cima. Faltou um item aí. Faltou um item. Qual lado não foi mencionado aí? Na casa, nossa casa. O lado interior. Como é que está esse lado interior nosso? Nessa casa, o interior da casa. Foi falado da casa aqui, a inundação por baixo, os ventos a soprar nos flancos, né, e a chuva por cima. Mas não falou o interior da casa. O interior da casa é aquilo que nós falamos: compelido, compungido, com certezas da fé, que a nossa fé não é em vão. Por quê? Os cristãos lá do passado, jogados para os leões.
os mártires. Essa semana, não sei com quem que eu estava conversando, falei, por que está a questão da irmã, daquela tragédia da mãe do pastor, né, do cantor gospel, Adelino Marçal. Por que aquela irmã morreu dentro da igreja daquela forma? Qual a resposta para aquilo? Qual que é a resposta? Qual que é o propósito daquilo? Um menino novo e até conhecido do rapaz, o Delino, invade, pula o muro, estava trancada, estava com as precauções, invade e aconteceu aquele episódio. Aí é uma pergunta que você tem que contar até 10 para respirar, para responder. Tudo bem. E o apóstolo Paulo? Ele foi o quê? Decapitado. E Estevão foi apedrejado. São mistérios de Deus. E Moisés? Por que não se achou o corpo de Moisés? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele tocou iradamente em uma rocha e feriu a rocha. Deus podia ter perdoado-lhe. São mistérios de Deus. O interessante para nós é que nós temos que entender que Deus é Deus. Essa rocha de nossa fé, ela tem que ter esses ingredientes, né? A lealdade, a paciência, a generosidade e a humildade, a esperança, a perseverança, a paciência. Essa é a construção da casa verdadeira, de pastor, como atalaia, como um defensor da igreja, como um soldado avante. Então, nós não falamos aqui, não mencionou o lado de dentro. Isto nos leva a pensar e sugere que nenhuma força externa, por mais que seja que nós possamos fazer ela, do nossa maneira, com a nossa consciência, com a nossa capacitação, com o nosso conhecimento, ela não vai superar, se não for de forma construída internamente por Jesus Cristo, que é a rocha. Se nós tivermos essa casa interna, que é a rocha, que é Jesus, nós vamos superar obstáculos, nós vamos superar problemas, que o mundo está cheio de problema. Todo mundo está tendo problema, toda família está tendo problema, está tendo adversidade, parece que nunca vai parar, e não vai parar, mas nós somos mais o que? Vencedores. Então, essa casa ela tem que ser fundamentada, para concluir aí esse sermão do monte, desse capítulo 7 de Mateus, nós precisamos ter essa força interna e não externa. A força interna da casa ela tem que estar fundamentada na palavra. E esse Cristo de cruz, Cristo crucificado, é Cristo crucificado, o evangelho simples. Esse é que é o evangelho verdadeiro da igreja que tem os pés, que tem a casa fundamentada na rocha. O fracasso só pode vir de onde? De dentro. Só tem uma pessoa que pode impedir você de crescer, você avançar. Quem é? Você mesmo. Eu mesmo. Estamos na luta. Estamos somando com os irmãos no pastoreamento. Estamos empenhados na obra. Nós podemos recuar? Não. Nós temos que investir. Nós temos que avançar. Nós não podemos retroagir. Hoje nós estamos vendo um monte de gente fazendo teologia para ir para o pastorado. Mas Deus tem o pastorado para essas pessoas? Está havendo, sabe, está aqui que está acontecendo, e vem acontecendo um certo tempo para cá, uma corrida, uma busca por isso. Mas Deus chamou, profeta Ezequiel, Deus buscou ele. Ele não foi oferecido não. Deus não tem compromisso com um pastor, seja com quem for oferecido. Porque senão nós temos que tirar João 15,16. Foi Ele que nos escolheu, e não nós escolhemos a Ele. Ele chamou Ezequiel, capacitou, fortaleceu Ezequiel, e assim com os apóstolos e os heróis da Bíblia Sagrada. Foi Ele que chamou, buscou. Aí nós temos que fazer a nossa parte, né? Aí nós temos que ter o compromisso, nós temos que ter a submissão. Mas é Ele que nos busca. Então há uma corrida e vem acontecendo, desde 2010 para cá, em uma teologia. Tem muitos que buscam para ir para o pastorado, mas tem o chamado? Não tem. Eu ouvi do pastor presidente aqui, muitos queriam estar no meu lugar, me acha assim, me pensa assim, assim de mim. Mas Deus te chamou? Deus te chamou, Deus te escolheu?
Então é dessa forma. Então essa casa tem que ser fundamentada na rocha, porque o fracasso nosso, de qualquer pessoa, ele vem de dentro. Aquilo que a pessoa pensa é aquilo que ela vai ser. Então a Bíblia Deus não nos deu espírito de quê? De medo, de timidez. Deus nos deu espírito de vitória, de ousadia, de coragem. Porque nossa casa está fundamentada, alicerçada nesse kit aqui, ó, de compromisso com a palavra de Deus. Na maioria dos casos de colapso não se deve à força da tentação, mas à fraqueza do caráter, não edificados com os materiais certos. O que é isso? Porque de vez em quando nós vemos, né, quedas de A e de B. E qualquer um é sujeito. Qualquer um é sujeito. Qualquer um. Pastor, qualquer um de nós é sujeito. Aí se nós estivermos com a nossa casa na rocha, nós vamos vencer as tempestades. Vai vir os ventos, vai vir, né, de todos os lados, vai vir as inundações de tanta crítica, de tanta injúria contra, vai vir chuva por cima, tempestade, mas se a casa estiver edificada com esse kit, ela vai vencer. Pastor Jorge Linhares, ele pontuou a respeito que a igreja que ele está, lá em Belo Horizonte, quase 5 mil membros. E tem pessoas abastadas financeiramente na igreja em que ele está, há muitos anos, né? O Getsemane, pastor Jorge Linhares, todos aqui conhecem. E um certo pastor começou a dizer lá, porque ele é bem abastado financeiramente, começou a soltar entre os irmãos lá que carregava a igreja nas costas, por causa do alto dízimo dele. E chegou o conhecimento do pastor. O pastor chamou ele e falou: irmão, a partir de hoje você não precisa entregar o dízimo na igreja. O senhor respeita, essa igreja é do Senhor Jesus Cristo, ela é fundamentada na rocha. A partir de hoje o senhor não precisa dizimar mais aqui. Porque ele soltou, ele liberou essa palavra: eu estou carregando esta igreja nas costas. Ele falou: você não carrega, essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. O construtor dela é Jesus Cristo, e ela é firmada na rocha, e nada prevalece contra ela. Deu uma disciplina no cidadão, porque a casa do cara estava fundamentada o quê? No financeiro dele. Porque tem gente que acha, porque tem a capacidade, começa a se sobrepujar às outras pessoas. Agora está acontecendo essas coisas aí para poder fazer um declínio. Muita gente baixar a bola. Não só no nosso seio, mas no mundo inteiro. Está baixando a bola das nações. Olha a situação da Europa. A situação da Europa é comprometedora. Muito comprometedora. Por quê? Está tendo um colapso econômico. As coisas estão travando. Permissão de quem? De Deus. Então, a nossa casa tem que ser fundamentada na rocha. A estrutura, quando enfraquecida por algum pecado, não resiste à tempestade. Aqueles que se conservam em contato, aí onde é que eu anotei aqui para a gente, eu escrevi, sobre esse hino que nós cantamos aqui, guardar o contato com Deus. Olha só, aqueles que se conservam em contato com Cristo e edificar suas vidas de acordo com seus planos, terão experiências de enfrentar tempestade nesta vida, e o teste prescrutador do juízo vindouro, de Jesus Cristo, as bonanças com Deus. Porque se nós fundamentar nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo, na palavra de Deus, dar crédito na palavra de Deus, nós vamos conseguir ficar com os pés firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Finalizando, que o nosso tempo, já para me falar muita coisa, mas não vai dar, já estou ficando muito rouco. E a conclusão do Sermão do Monte. Primeiro, aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica é como um homem sábio que edificou a casa, né, suas atividades, sua vida, seu currículo com Deus, credenciou com Deus, sobre a rocha que é Cristo, resistindo assim à ação devastadora do tempo e da eternidade, né, as provações, as tentações e o julgamento. Esse é o primeiro ponto, nós resumindo isso aqui, de tudo isso aqui. O segundo ponto, o que ouve a palavra de Jesus e não a pratica, é como um insensato, está aí no primeiro versículo, é como um insensato, que constrói a casa de sua vida sobre os alicerces humanos, do dinheiro, da cultura, né, dos títulos, da fama, e por aí vai, né, da popularidade, que
acaba não resistindo, é igual uma areia, né? Construiu com argamassa, com material ruim. E aí veio a tempestade, entrou pelos flancos, e aí realmente não houve como se solidificar. Terminando aí, né, os versículos aí, o 26. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, aquilo que nós falamos aqui agora, que edifica sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Não vai acontecer isso conosco se nós mantermos esse kit de obediência a Deus. Nossa casa na rocha. Não vai acontecer. Saiba disso. Aquela frase que nós falamos, né? A desobediência e um monte de coisa, a ignorância com a palavra de Deus, a falta de compromisso, é a rota mais curta para o naufrágio espiritual, físico, financeiro, emocional, familiar. Nós sabemos disso. E é onde é que o inimigo quer minar. Está querendo minar todo mundo e já tem tempo. E ele não vai parar com isso aí. Não vai parar. Só que nós estamos com os nossos pés na rocha. Nós estamos firmados na palavra de Deus. Quanto mais, irmãos, nós buscarmos essa palavra em humildade, crendo, fazendo uso diário da leitura da palavra de Deus, esse compromisso com a igreja, em tudo, esses vendavais não vai nos atingir. Em tudo. Pode vir essa doença, essa pandemia, igual está tendo esse contratempo muito forte, né, contra a igreja. Muitas igrejas estão sofrendo, os pastores locais estão sofrendo muito. Tá? Nós temos pastores aí que estão sofrendo, porque a membresia está, né, um pouco ali recuada. E aí a igreja precisa anunciar que a nossa casa espiritual tem que ser firmada nessa rocha, tem que ser construída com esses materiais. Firmeza da fé, consagração, oração, a busca incessante. Não parar. Então, nós continuamos dizendo que a igreja não vai parar, a igreja é promotora da paz e da justiça aqui na terra, é a agência do céu na terra. Nós não vamos parar de falar isso aqui. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho, olha aí. Nós não podemos envergonhar. O inimigo está tentando bloquear esse evangelho de qualquer forma. Mas nós estamos fundamentados na rocha, olha só. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentio. Próximo versículo. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho. A senha da nossa salvação é o evangelho. E de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi aí que Martinho Lutero, né, ele encontrou o justo viverá pela fé. Porque a fé nossa, irmãos, está onde? Onde nossa fé está, irmãos? É em Deus, né? Está em Deus, nesse nome aqui, Jesus Cristo. Com essa dificuldade que nós estamos passando, com essa situação, a igreja não pode ser negligente, a igreja não pode cruzar os braços, a igreja precisa avançar. Aquilo que nós falamos, lutar é necessário, lutar é preciso, lutar é necessário, vencer é preciso, retroagir e parar jamais. É isso que nós estamos aqui. Deus abençoe os irmãos. Desculpa aí, eu senti a hora que eu entrei, é porque a gente veio no carro e muito calor, eu saí correndo com o terno, e eu senti um choque térmico na hora que eu cheguei aqui. Então, eu tenho esse defeito aí na garganta, aí, os irmãos me perdoem aí, você que nos assiste, mas viu como que Deus é bom? Os irmãos foram aqui, nós oramos, nós demos conta de continuar, porque Deus permitiu, porque senão não ia dar conta, né? A igreja veio, os irmãos orou aqui, e nossa casa está na rocha, que é Jesus Cristo. Termina aí Mateus capítulo 7, nós vamos ver se podemos continuar em Mateus, ou se não, se Deus vai nos mostrar aí uma direção, orientação, para
novo estudo num dia que todo estudo aqui é novo, né? Uma outra sequência em outro capítulo, ou dentro de Mateus, ou em outro evangelho. Amém? Deus abençoe. Eu devolvo aqui, pastor Ademiro. Vamos louvar a Deus com as nossas ofertas, né? E um cântico aqui de louvor. Vamos louvar a Deus. Se tiver um hino, os irmãos já falam aí do hino, nós vamos louvar a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus continua abençoando o pastor Walter. Vamos aqui louvar a irmã Tatiane, tem? Nós cantar aqui uma estrofe, um corinho de um hino, enquanto vai ser levantada a oferta. Lucília, pega a salva aí para recolher a oferta. Irmão, uma coisa é bastante interessante. Quando se fala de edificação, fala de equilíbrio, né? Não basta ter muito cimento, muito ferro, muita areia, muita brita. Você sabia que isso tem a dosagem exata? E também muita água. Então, tem que ser na medida certa para as coisas caminhar da maneira correta. É assim a nossa vida, né? Se você for muito para um lado, você vai para um extremo. Se você for muito para o outro, você vai para o outro extremo. Então, permaneça no meio que não tem abismo nos extremos, né? Então, a palavra de Deus é a melhor profecia que temos. Eu creio no dom de profecias, mas a palavra revelada de Deus, ela nos orienta. Já imaginou você todo desconcertado e alguém falar assim, Deus tem agradado de você? Você está lendo na palavra, está falando que as suas atitudes não condizem com a mesma. Você vai acreditar na palavra ou no profeta? Entende, irmão? E hoje, outra coisa bastante interessante, para as pessoas que têm dificuldade em leitura, hoje nós temos recursos através dos nossos meios de comunicações. Ali você baixa ali a Bíblia Sagrada online, então você vai ouvir na hora de deitar ou na hora de levantar. Então você consegue ouvir a palavra de Deus e vai alimentando a nossa fé. Essa fé de fé em fé, é fé crescente, né? Essa fé que faz as coisas mudar, que transforma as coisas. Não é semente minúscula de fé, é fé crescente que faz monte transbordar, né? De um lugar, ou deslocar de um local para o outro. Irmãos, adora a Deus. De Deus. Alguém dá oferta no meu lugar. São as promessas mais firmes que as montanhas são. Quando socorro terrestre cessa, mas a Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo irá levar-nos ao Rei Jesus. Então o crente que é corajoso dará coroa de luz. Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Mas as estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Eu quero devolver aqui para o pastor Juvenil, que vai estar fazendo a oração final, já também trazendo a bênção apostólica, enquanto o pastor Juvenil está caminhando aqui. Quinta-feira nós continuamos com a campanha, né? Domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical é a 4ª lição, não pulei nenhuma não, 4ª lição. O nosso pastor presidente, pastor Juvenil, vai estar ministrando esta aula. Então, convido desde já todos vocês que estão aqui, aqueles que nos ouvem, a vir na Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção.
A paz do Senhor para os irmãos. Meu irmão, você que está no seu lar aí, seu banco está vazio, irmão. Convido você para vir até na casa de Deus, para juntos nós louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar, que a nossa casa esteja edificada na rocha. Você viu lá? O justo viverá da fé. Viverá da fé. E é de fé em fé que acontece todas as coisas. Essa leitura que foi feita em Romana é da Escola Bíblica Dominical de domingo. A leitura diária. Deus eterno, maravilhoso Jesus, neste momento, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que ouvimos aqui, dos alicerces da nossa vida, meu Deus, da nossa família, da nossa rua, da nossa cidade, meu Deus, do nosso bairro, aqui desta igreja, meu Deus, os alicerces é a Tua palavra em nossas vidas, nós cremos nas Tuas promessas, sabendo que o Senhor é conhecedor das nossas fraquezas, sabemos que somos falhos, somos fracos, mas o Senhor é fortaleza, o Senhor é a rocha que tem firmado os nossos pés para nós andar e caminhar. Nós te rogamos essas bênçãos do céu por cada um, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.